Olá, Hollyweirds! Life is dead, not dead! Temos aqui Ademir Correia, chiquérrimo do meu lado. Como sempre, né, Ademir? Sempre... Hoje a gente tá fazendo brilhos e taxas. Brilhos e taxas. E franjas. Taxas e franjas. Vou cortar franja, eu acho. Vou fazer curtain bangs. Amo. Agora que todo mundo já fez, eu quero entrar nessa barca aí. Mas falando de cortina, tivemos nesse último mês, na verdade, né? Nos últimos 40 dias, por aí, o julgamento da década, Johnny Depp versus Amber Heard. E o que tem a ver com cortina? Vimos aí o mágico de Oz, que era tudo uma mentira por trás da cortina, né? A gente acha que as celebridades têm uma vida que envolve, talvez, assim, muita felicidade, mas não tem. As pessoas têm muitos problemas. E esse julgamento foi completamente exposto, completamente público, então a gente pôde ver realmente por trás da cortina, por trás da privacidade, por trás aí de uma fachada que esses atores demoram muito tempo para construir, né? De suas Sim. public personas. E aí muitas pessoas falaram, o julgamento, né? Consumido como entretenimento. Sim, nos Estados Unidos eles fazem isso. Não sei nem dizer se é certo ou errado, porque eu assisti loucamente. Então, se não é para pessoas como eu, para quem que é? Ele mexe com as opiniões antes dele ser resolvido, o que não é exatamente bom, né? Mas obviamente que é uma grande série que tá todo mundo maratonando sem parar. É isso. E criando memes, e subindo nas plataformas, pedaços de vídeo, enfim. Eu ainda acho estranho ser transmitido ao vivo. É estranho, mas assim, eu já Mas me acostumei. não Depois de consigo. O.J. Simpson, cara, Eu não consigo parar de ver. sabe? Depois de O.J., da luva, de todos esses momentos, né? Existe essa cultura de se televisionar tudo. Eu também acho bizarro. Eu acho difícil que as pessoas tenham que ter as suas privacidades tão invadidas assim, né? E que seja televisionado, mas também tô assistindo, então não serei hipócrita de falar que é errado ou não, pois eu sou também público disso. Que se você for ver os julgamentos em geral, eles são um grande teatro, né? Porque tem toda uma... Um ponto super interessante, Ademir, porque é isso. E assim, toda a audiência, toda coisa, até de guarda de filhos, de pessoas anônimas, envolve a destruição da outra parte. É isso que é muito pesado, né? Você tem que, além de construir, no meio, né, da construção da sua narrativa, para que ela vença, muitas vezes, se não todas, envolve a destruição, o assassination of character, como diria a nossa querida Taylor Swift. Super. Da outra parte, né? Total. Não, e não é sobre a verdade. Não. É sobre a melhor nem narrativa. Vai saber a verdade, É sobre a melhor narrativa. Quem faz a melhor narrativa vence, convence e continua. Eu gosto muito disso, sabia? Eu gosto, porque assim, no fundo, isso claramente dá margem para erros, né? Mas assim, também se trata de um monte de ser humano, né? Tentando emplacar. Então, erro sempre teria. Eu gosto dessa coisa da construção da narrativa. Porque a verdade não existe. Não, a verdade é só uma narrativa que a gente repetiu várias vezes. Não existe, ela não Total. existe. Eu sempre penso nisso. A gente tá numa era de pós-verdade, né? Mil coisas. Mas na verdade, muitas verdades. Mas a real é que o que a gente conhece como verdade é um negócio que a gente acredita que é verdade. Através da nossa e percepção, isso no julgamento, né? Neste julgamento especificamente, quando a gente conversou de fazer sobre isso, eu já tava na dúvida em que parte eu tava e quais as partes que eu já tinha esquecido e onde que tava o caso. Vamos dar uma relembrada, né? Porque assim, é um negócio tão midiático e é uma série, né? É uma série. Como se fosse uma série, poderia ter sido de uma plataforma de streaming. Total, no TikTok já tinha até Ao lá, vivo. quem vai fazer quem no trial Depp versus Heard. Aí o Johnny Depp seria o Robert Downey Jr., de acordo com esse usuário do TikTok, que eu achei super bom, na verdade. A Margot Robbie e a Amber Heard. Tinha até a grande celebridade desse julgamento, que é a advogada de Depp, uma do time, né, de advogados, Camille Vasquez. Cara, essa mulher é zero tios, zero paciência, tolerância zero. Mas assim, também achei
ela virou rockstar na internet, óbvio, Sim. né? Eu fico me colocando, já que é pra saber a melhor narrativa, fico me colocando um pouco no lugar do júri. E eu não consegui assistir, obviamente, todos que eu gostaria de ter assistido ao vivo. Pois, vida. Mas, assim, os que eu assisti ao vivo, me incomodou um pouco o número de objeções que a Camille Vasquez pedia, sabe? Eu fico pensando, se eu fosse o júri. Então, a pessoa tá lá, né? E tá sendo interrogada. Não sei o que, pelo advogado da Sim. Amber, né? A advogada da Amber. Não sei o que, lá, objection, blá, blá, blá. Objection, objection. Então, assim, às vezes a história se perdia um pouco. Mas ela tinha até o seu motivo, né? O trabalho dela justamente é ver se o interrogatório, tentar desmembrar o interrogatório da outra parte. E conseguiu, porque os advogados da Amber Heard não são os melhores, né? Inclusive, a advogada dela dizem que ela tá muito mal, tá chorando, eu fiquei com dó. É porque também agora é o processo dele contra ela, né? Dele contra então, ela. ela tá de... Os advogados dela deveriam estar num lugar que a advogada dele tá. Vamos relembrar e Vamos. deixar umas coisas claras, né? Pedido de divórcio, eles se casaram em 2015, pedido de divórcio veio em 2016. Ela pediu uma medida protetiva contra ele, ela disse que ela teme pela sua vida e tal. Depois, o The Sun, em 2018, publicou, né, um artigo que chamava o Johnny Depp de wife beater, né, espancador de esposas e tal. Num contexto assim, acho que a J.K. Rowling... ódio. Acho que a J.K. Rowling não deve estar muito feliz com o Johnny Depp sendo um personagem de Animais Fantásticos, já que ele é um wife beater, um espancador de esposas. Então a primeira ação que ele moveu em 2018 foi contra o tabloide The Sun, né, por difamação. Ele foi muito corajoso, porque o The Sun é do Rupert Murdoch. É óbvio que ele ia perder. Eu não vejo nenhuma pessoa ganhando do Rupert Murdoch. Pra quem Sabe? não sabe, é o papa da imprensa sensacionalista, né? Sim, ele grampeou o telefone da família real, tipo, da princesa Diana, pouco antes dela morrer, inclusive. E o magnata da comunicação, que hoje é casado com a Jerry Hall. Eu fiquei chocada, Total. gente. Tinha esquecido disso, mas Sei. Jerry Hall, ex de Mick Jagger, terminaram um relacionamento. E Jerry Hall está casada com Rupert Murdoch, que é, assim, esse magnata da comunicação bizarro, né? Sim. E o The Sun também, um tabloide bizarro. Então, assim, eu não sei... E olha que loucura, né? Na época do julgamento do Depp versus The Sun, a Amber Heard era a star witness, né? Que era a testemunha estrela do bagulho. Beleza, óbvio. E aí, nessa época dessa ação, apareceu foram vazados milhões de mensagens para o réu, para o The Sun, de Johnny Depp com Amber Heard. Então eles tiveram tempo, né, os réus, no caso do The Sun, que acharam essas mensagens de alguma forma, de se debulhar sobre dezenas, centenas de mensagens. Do Johnny Depp com o Paul Bettany, do Johnny Depp falando que queria queimar a Amber, do Johnny Depp, sabe? Tipo, então assim, eles tinham um caso bem consistente com relação a isso, né? E talvez eles já tivessem antes de publicar isso, né? De publicar as mensagens? Não, antes de publicar as mensagens, quando eles publicaram que... Do wife beater? Talvez eles já tivessem isso porque eles estão acostumados a ser processados. Talvez. Enfim, não dá se pra sabe, saber. a gente não tem como saber. Mas assim, super consistente no sentido de que tem coisas que na vida parece de um jeito. Dentro do tribunal, elas adquirem uma outra conotação, Sim. né? Mudando o contexto, elas adquirem uma outra conotação. Super. É igual a gente fala uma coisa no bar e você vai falar isso no Twitter, né? Tipo, Sim. tem uma outra conotação. Existe os contextos e as margens das coisas. Então, assim, eu particularmente acredito, né? Essas mensagens eu achei horrorosas, super agressivas. Mas quando você tá com raiva de alguém, você fala um monte de merda também. Sim. Agora, isso no tribunal, quando você está sendo acusado de ser um cara violento e ter um comportamento violento... Sim. Também combina. Contribui exatamente pelo que você está sendo acusado. Sim, não, assim, já que você tá nessa situação, Sim. você escreveu isso, me parece uma pessoa violenta real. Agora, num contexto em que ele não tá sendo acusado de nada, me parece uma pessoa que tá com muita raiva e fala bosta do seu ex, assim. É por isso que eu acho que a gente jamais chegará na verdade, né? Mas... Super. Ok, aí teve um rolê do The Sun todo. Ele perdeu. E aí, quando ele perdeu, ele se retirou, né, do Animais Fantásticos e tal.
E aí que agora é a ação dele contra ela, a pessoa Amber Heard, por difamação também, por causa do Washington Post, daquele editorial que ela publicou que deu a entender que era ele, né? Ela não falou que era ele, mas ele estava totalmente encaixado no que ela escreveu. Sim. Essa é a grande questão desse texto, na verdade. E aí, a gente chegou nesse momento. Chegou num lugar tão destruidor que às vezes eu tava vendo os depoimentos e vendo a forma como eles agem, porque enfim, são 2 atores, né? Também tem isso. Sim. E aí tem um monte de gente no TikTok que fica mostrando os micromilímetros em que eles mudam, os microsegundos que eles mudam a feição. Essas coisas. Mas também acho difícil, né? Volátil. E aí você já não consegue mais entender aonde tá o caso exatamente. Porque aí já virou Hollywood. A guerra de narrativas também, né? Que aí você até levantou aí. Ele tá processando ela por 50 milhões, né, de dólares por difamação. E aí agora... Ela fez um contraprocesso, que é o dobro, 100 milhões. Então assim, se ela ganha 100 milhões de reais, se ela ganha 100 milhões, ele ganha 50 milhões. Mas aí tem vários desfechos possíveis que a gente vai falar aqui depois, né? Desde que esse processo rolou, a minha visão sobre ele é de que de que eu não confiava nos depoimentos da Amber. Porque quando foi em 2016 o pedido de divórcio, tornou-se público o depoimento dos dois na polícia, com aquele fundinho azul, falando sobre o caso. E eu não achei o depoimento dela consistente, porque ela mudava, porque ela zombava. Difícil usar essa palavra, não usei, eu acho, mas ela zombou. Ela zombava um pouco da situação, sabe? Tipo, pera que eu tô mastigando. Não me parecia uma pessoa que estava temendo pela própria vida diante de uma situação dessa. Então, ok. Mas também nunca pensei, Johnny Depp agressivo? Jamais! Não sei. Não se sabe, porque aí a gente tá agora, sei lá, voltamos, sei lá, Kate Moss tá envolvida porque ela foi citada, enfim. Lovely, Jolly. Eu só lembro era tipo Johnny e... Ou foi com a Kate Moss ou foi com a Winona Ryder que destruíram quartos de hotéis. Tem tudo isso, aí você vê, obviamente que isso não garante que ele vai ser agressivo, é claro que não. Mas ao mesmo tempo, são 2 pessoas públicas, livres, podendo fazer com o mundo a seus pés, então também tem isso, né? Eu sempre fico pensando, e obviamente tem uma parte deste momento, desse julgamento que me chama muita atenção, que foi quando o advogado perguntou pra ele se ele era maior que ela, se ele era mais famoso que ela. E ele falou que ele não poderia responder isso, algo assim. E sim, ele é. Eu acho que é meio... E sim, isso faz toda a diferença. Sim, existe em como as pessoas veem... E sim. Isso, e é obviamente assim, me lembra em totalmente outras proporções, separação de Brangelina. Também que Brad foi tipo alçado ao Olimpo do seu facelifting e Angelina ficou reclusa por um tempo, sendo endemoniada por várias histórias envolvendo isso. Endemoniada desde sempre, né? Mas lembra que ele foi muito celebrado? Ele ganhou o Oscar, né, gente? Ele ganhou o Oscar. Isso é importante. Ele ganhou o Oscar. Enfim, o mundo... Mas ele fez a rehab, ele não negou também que não ele tinha negou, sido, mas assim... né? Mas ela foi destruída. A questão não foi ele, a questão foi o entorno. Ele ela foi foi muito destruída. celebrado e ela foi muito... E a Angelina também era destruída por ser destruidora, né? Destruída por ser destruidora de lares e tal. Aí eu não sei mais ou menos, eu não sei mais a verdade desse caso Depp e Amber, porque é quase ficcional. Sim. E aí é isso. Tem uns momentos, assim, que dá pra gente tentar formar uma opinião. Bom, uma coisa muito grave que aconteceu, que foi falada só agora, foi do caso de Amber Heard, quando mantida na Austrália, refém, em 2015, ter sido sexualmente violentada por uma garrafa. Isso não tinha aparecido. Isso é muito pesado, isso é muito chocante. Que ela tinha ficado 3 dias de refém? Já. E aí tem isso que ela alega. Ele alega que ela jogou uma garrafa de vodka na mão dele, que espatifou o dedo, cortou perdeu um pedaço do dedo, aquela coisa toda. Que o médico negou o fato dele ter tido metade do dedo, um pedaço decepado. do dedo. Enfim, que aí também
tem esses jogos, né? Daí, sei lá. Teve isso que apareceu agora. Agora, de tudo isso, assim, né? Aí tiveram as mensagens do Johnny Depp. Tem uma mensagem lá, um áudio, porque eles brigavam e gravavam as brigas. Não façam isso. Mas tudo bem, foi a terapeuta deles que mandou. Mas assim, isso só dá mais briga, gente. Que horror. Mas enfim, uma dessas mensagens gravadas do Johnny Depp fala assim: teve aquela vez que eu te dei uma cabeçada na testa, né? E aí ela fala, sim, por que você fez isso? Ele não, horrível. Então, ele deu uma cabeçada na testa dela. Isso já prova que houve ali uma agressão, né? Assim, tem esse indício. Porém, do outro lado, temos as fotos nas quais Amber Heard aparece machucada. O machucado está cada vez em um lugar e um perito analisou e disse, houve montagem. Essa foto passou por um processo de Photoshop. E é isso. Essas fotos não são consideradas verdadeiras e não podem ser consideradas provas. Tá todo mundo mentindo, então, né? Tipo, ele fala, eu nunca fui agressivo, mas tem o áudio da cabeçada. Ele me bateu na noite do dia 23 de maio de 2016 e não sei o quê, mas tem as fotos que foram tratadas. E a polícia também, né, que foi na casa. Sim. E tem até vídeo. E ela não estava machucada, a polícia não viu. Nada. Na casa, em lugar nenhum. Então ela, em tese, né, de acordo com a acusação, Johnny Depp, ela teria mexido na cara e também na bagunça da cena lá da casa, né, que a polícia não achou nada. Talvez seja uma relação tóxica e talvez os dois sejam tóxicos. E talvez os dois sejam um gatilho um do outro, não sei, não tô defendendo nenhum deles, mas assim, eu já pensei muito nisso. Eu não sei quem tá certo ou quem tá errado. Eu espero que a pessoa que esteja errada, o julgamento seja contra ela. Mas, na verdade, eu não sei se não é a natureza diabólica que foi desenvolvida naquela relação, sabe? Sim. Porque existem relacionamentos que são muito doentios e as duas pessoas são doentias. Total. Tem gente que tem relacionamento que não é pra ficar junto, sabe? Que você vê que não dá. Que é isso. É engatilhamento atrás de engatilhamento das pessoas. E é isso, né? Pode ser. Esse cara deu uma cabeçada porque ela jogou e não sei o quê. Também teve aquela mensagem, né? Que ela fala que ela jogou a primeira garrafa e tal. Então, assim, ela era uma pessoa agressiva? Acho que sim. Ele pode ser. Entendeu? Eu tenho essa visão de que ela era mais... como posso dizer? Destemperada. Mais pavio curto, nesse sentido. E que ele tava sempre mais doidão, loucão, bêbado, drogado. Sabe? Tipo... E entrava nas pilhas, enfim. Tem uma questão que é o seguinte, a gente precisa entender quem que tem mais a perder. Porque agora, por exemplo, já tem várias matérias que estão falando da possível recuperação da carreira dela e da carreira dele. O quão é possível os dois se recuperarem depois disso? Eu não teria as manhas. Eu também acho que não, porque assim, e também você chega num nível, a não ser que também você não se importe, pode ser, né? Pode chegar nesse nível de invasão de privacidade que você fala sobre um cocô na cama como se fosse ok. Mano. E, enfim, aí agora estão discutindo que foi os cachorros, né? Toda essa questão. Né? Mas enfim. Você chega num nível de invasão de privacidade humano, que mas você... qual humano foi, né? Porque você fica totalmente... É um nível de exposição que é mais exposto do que uma sextape. É isso, meu pai falou, ele... que história é essa, sabe? De quem cagou na cama, não sei o que lá, ele... Que conversa é essa, meu? Lá no tribunal, que conversa é essa? Eu falei, cara, que conversa é essa? E é muito louco, porque você vê, assim... Gente, é óbvio que talvez seja péssimo, então, sei lá, quem é agressor nesse caso ali... Mas às vezes é tão absurdo que você fica questionando assim do tipo... Is this real life? Is this real life pra mim. E aí você vê o comportamento, né? E como também todo o mise-en-scène ali da coisa, né? Tipo, a Amber Heard ficou fingindo de anotar coisas o tempo inteiro, sendo que a caneta dela não tocou no papel. Pois temos vídeos disso. Narrativas, gente. Enquanto isso, ele ficou fazendo desenho. Ele ficou desenhando no papel. Ele estava, assim, ele é o sujeito mais this charming man. Porque realmente, ele estava ótimo. Depois, na hora da cross-examination da Amber Heard, né, do interrogatório da Amber Heard, eu achei que ele ficou muito rindo, sabe? Tipo, achei que ele tava um pouco over, rindo de algumas coisas, mas é que ela tava realmente difícil de vender ali o depoimento dela.
É difícil, Mas né? se eu fosse júri, eu também não ia gostar que ficasse rindo e falando assim. Se isso tem um fator verdade, ao mesmo tempo que tem esse fator, a minha ponto de vista narrativo ali, é difícil, né? Porque Nossa, primeiro que pelo você amor de precisa Deus. criar sua linha ali pra se defender ou pra acusar, enfim, dependendo. Tem que treinar muito. Você tem que treinar muito. Você tem que estar muito disposto a fazer parte ali daquela máquina de escândalo, porque ganhando ou não, você pode ser totalmente destruído. E a pior destruição é a opinião pública, porque não é sobre o dinheiro, né? Não é sobre... Na verdade, é sobre o que vai ficar dos dois, dentro, sabe? São dois artistas, o que vai acontecer com o fim disso, com Nossa, cara, eu vou o te falar. veredito disso, assim, o que eles... Eu sou anti-Amber Heard. Eu acho que ela não fabricou... talvez ela não tenha fabricado toda a história, mas o modo como ela expôs a história tem muita fabricação ali. Isso eu acho mesmo. Eu sou anti-Amber Heard. Não significa que eu seja cega pró Johnny Depp, que eu acho que ele é um agressivo e tal. Mas eu acho que muitas coisas ali da Amber Heard são fabricadas. Eu acho. E assim, pelo que eu vi e assisti, não estava lá como júri, entendeu? Eu não faço ideia de pra onde vai isso, mas acho que quem vai se fuder é a Amber Heard. A carreira, porque também. a sociedade é misógina. No trial, né, no julgamento do The Sun, ninguém não tinha nada público ainda pra saber se Johnny Depp é inocente ou não, lá. Passavam uns carros, assim, com foto dos dois de casal escrito Ditch the Witch, sabe? Do tipo, descarte a bruxa. Sim. E ela nem tinha ainda passado por essa pantomima toda, sabe? Tipo, então assim, eu acho que é isso, sabe? Igual você citou muito bem, Brad Pitt e Angelina. Ninguém nem quer saber qual é a verdade. O Brad Pitt é sempre o cara, né? O Pedro Scooby. Sim. Ele é muito Pedro Scooby. Gente, totalmente. Não é? Stoner, Super. um cara legal, assim, eu adoro ele, real. Super, eu também. Sim. Mas aqui nesse caso específico... sabe, tipo, e aí porque ela tem que ter também a é bruxa. incrível. Ela também é incrível. Sim. Inclusive, eu particularmente acho a Angelina muito mais interessante que ele, porque ela tem coisas que eu também. amo. Eu sou Angelina. Eu sou muito Total. fã da Angelina. Mas enfim, ela passou por essa questão, o divórcio deles, que foi muito menos traumático. Ainda não acabou, mas foi muito menos midiático nesse sentido de exposição. Ela foi julgada. Ela foi descartada, ela foi muito, Ela é assim. botada de bruxa, né? Burn the witch, assim, total. Vamos queimar a bruxa. Quando ela começou a namorar também Brad Pitt, ai, destruidora! Sim. Odeio essa vibe. Odeio, como se as pessoas não tivessem livre-arbítrio, né? E fica só os caras lá assim. Não, e a gente tem uma questão também, assim, a gente julga sem olhar para o próprio umbigo, né? Pois é. Então, assim, tudo bem que a gente lida, quando acontecem essas coisas com essas celebridades, enfim, as celebridades, os ídolos, eles têm a ver com os nossos desejos, com a nossa inspiração, e aí quando eles cagam tudo, literalmente, quando caga na cama, do tipo, você se decepciona e você, enfim. Mas ainda assim, a gente também tem que olhar pra gente mesmo, pros relacionamentos que a gente teve, pro que a gente já fez, porque, enfim. É isso. Não é o relacionamento, a coisa mais absurda que eu já vi na minha vida. E assim, é uma coisa muito isso. deles, É sabe? isso aí. E não sei, eu tenho muita dúvida, eu vi muitos vídeos, eu não consigo diferenciar a narrativa, eu não consigo entender. Os dois, assim, ela tá bem em Aquaman, ele é um bom ator, os dois estão péssimos atores nesse julgamento. Porque é Tá estranho. super maneirista, né? É estranho. Ao mesmo tempo é meio Maneirista. deprê. Deprimente. Tem isso, porque assim, eu não quero... Se eu caguei na cama de alguém, eu não quero que isso esteja no Entertainment Tonight, sabe? Esse negócio de cagar na Muito, cama, cara. muito triste. Enfim, mas acho que sim, ela tem muito mais a perder, porque ela tem muito menos tempo de carreira. Só pra ver o tamanho do abaixo-assinado que as pessoas, por causa do Tirar ela do Aquaman, Aquaman, você já vê que existe uma polarização, que enfim, atualmente o mundo só se divide em dois lugares, bem e mal. Pois é, esse que é o problema, sabe? É isso.
É muito louco, porque ele tem muitos fãs. Os fãs estão na porta do hotel, lá na Virgínia, do tribunal. Johnny, lá. A Amber Heard tá tipo cri. Realmente não tem fãs, tá desaplaudida ali no tete-a-tete do público. A imprensa, eu acho que tem medo de ser cancelada e fica do lado da Amber Heard por medo. Então fica uma energia estranha, entendeu? Eu não gosto da ausência de posicionamento quando a imprensa se posiciona por medo de cancelamento. Sim. Porque se ela cometeu esse crime de difamação, que é o que ela está sendo acusada, né? Contando toda essa história for uma fabricação... Ela precisa ser julgada sobre isso. Ela vai ter que pagar essa indenização aí pro Johnny Depp. Eu que tenho uma pergunta também desse julgamento. De onde que tem todo esse dinheiro? Eu não sei como eles vão arrumar, porque o Johnny Depp tava com altos problemas. Ele tava com bastante problema, ele perdeu ilha, ele perdeu um monte de coisa. Sim. Amber Heard. Não sei onde ela vai tirar 50 milhões pra dar pro Johnny Depp. Assim, eu não vejo... Ou é um valor fictício que vai virar um acordo de 1 eu milhão? acho que sim. Pode ser. Eu acho que sim. Eu não sei. É uma boa pesquisa pra se fazer como eles chegam nesses valores, né? Você joga lá em cima, é o habitué pra depois ver o que a pessoa... um valor real que você pode pagar e você faz em vez. Mas enfim, acho que tem independente da grana, eu acho que os dois vão perder muito, assim. Porque pra ele também não foi bom como carreira. Todo mundo ruim. Acho que isso afetou ele como ator também. Todo mundo vai perder, Dilma. Fecha aspas. Acho que ele foi afetado como ator, sabe? Ele fez, depois de tudo isso, porque não faz 5 minutos que isso tá acontecendo, né? Já faz um tempo. Desde 2016, vai. Ele tá fazendo escolhas estranhas, e os filmes, tipo, vão sendo micro-amaldiçoados. Aí ele tá mal, né, meu? Ele é um adicto, ele tem problema com abuso de substâncias, não consegue usar droga recreacional, não consegue. Então, assim, deu pra ver também, né, em todos esses vídeos, que o cara tava mal. Sim. E aí o que ele diz é que o relacionamento botou ele nisso, né, assim. E que pode ser também. Pode, a gente não sabe. Assim como ela pode ter despertado alguma coisa. E ele nela, né, essa coisa agressiva e tal. A verdade mesmo a gente não vai saber agora. Não. Também não é fácil conviver com uma pessoa adicta, né, com uma pessoa que abusa claro de que drogas. É um problema super... É muito tenso, realmente. O que eles colocam ali? Tem o Dr. Jekyll e o Mr. Hyde, que eles chamam de monstro, né? E ele fala em vários áudios, não deixa o monstro escapar, não deixa o monstro sair, falando pra ela. Como se também fosse responsabilidade dela, né? Cuidar do vício dele, mas não é. Esse negócio de monstro é muito real. Super. É o clichê do bêbado ridículo, né? Do bêbado agressivo, do bêbado... É um clichê porque é verdade. Isso ficou É difícil, gente, porque aí, enfim, tem uma questão... Além dela ser mulher, ela é mais jovem que ele, ela tá no momento anterior de carreira. Então, assim, independente de qualquer coisa, ela perde mais. Perde mais. E dizem, né, também isso daí é da fofoca. Inclusive, a maquiadora que fez o meu make no Billboard, que trabalhou com ela num filme, não vou falar qual, mas tá lá no IMDb dela, falou que ela é um pesadelo. Que ela é péssima. E assim, eu tenho essa vibe, mas não conheço ela também, né? Nós estamos falando de um caso de justiça, então... Total. Mas assim, falou que ela é péssima. Então assim, suponhamos que isso seja verdade, que as fofocas todas de que ela é uma pessoa... horrível, e que tem muitos vídeos na internet até dela sendo bem cuzona e tal. Eu acredito que ela seja uma pessoa bem cuzona, mas eu acredito, não significa que é verdade. Total. Vamos pensar que ela é essa pessoa horrível. Ela já vai se fuder com a misoginia da sociedade, ela já não é uma pessoa legal de se trabalhar, entendeu? Não é porque ela também é... Enfim, né, horrível de se trabalhar, mas as pessoas não chamam. Não, porque na verdade é tudo tão difícil. Isso é uma coisa que é muito séria esses trabalhos, esses ambientes. Quanto mais difícil você for, pior é, porque é tudo tão difícil que as pessoas fazem escolhas mais simples. Tipo, vamos chamar o Ademir. O Ademir é péssimo. Não vamos chamar o Ademir. Porque a pessoa perde tempo, dinheiro, não paciência. O quanto você é bom no que você faz. É isso. Quanto mais difícil você for num ambiente que já é muito difícil, menos coisas vão te acontecer. Porque são pessoas, né? Nossa, sim. Não tem essa ideia também, isso mudou no mundo, né? Eu sempre penso muito Enquanto o Diabo Veste Prada, um filme que as pessoas amam, o quanto ele hoje é um filme sobre abuso.
abuso de poder, sobre abuso... Já foi super romantizado, sobre violência né? verbal. E em vários momentos você achava aquilo incrível, você achava aquilo uma gestão vitoriosa de trabalho. E na verdade, assim, o mundo mudou, então não se tolera essas atitudes, na verdade, de nenhuma das partes. Isso acaba com carreiras. Eu vi uma entrevista do Mickey Rourke, eu achei o máximo essa entrevista dele. E até quero fazer um vídeo sobre isso. Que ele falou que o fato dele ser a pior pessoa, um cuzão mesmo, asshole, como ele se descreveu, acabou com a carreira dele. Ele falou ao ponto de que eu dormia de favor na casa de um cara até ele voltar pra fazer o The Wrestler, do Darren Aronofsky, que ele fez de graça, porque o Darren Aronofsky falou assim, pra ter você no filme aqui, meu filho, eu vou ter que quase pagar pra ter, sabe? Tipo... Ah, sim, porque tem todos os contratos e aí de ele estúdio. Fez de graça o filme, ele não recebeu o cachê. Então, assim, ele falando que o tanto que isso acabou com a carreira dele, e ele era famoso nos anos 80, né? Nos anos 90 ele já não tava mais com essa bola toda. Então, assim, e o tanto de asshole que tinha nos anos 80, eu fico pensando, imagina o quanto ele não era escroto com as pessoas. Depois ele, nessa volta dele, ele falou, eu acabei com a minha carreira, lógico, drogas, gastando dinheiro loucamente, e ele falou, mas principalmente o meu comportamento com as pessoas. Porque enfim, é sobre isso. É sobre, meu. Felizmente, a gente tá nesse momento em que você precisa ser melhor. Se não for por você, vai ser meio na marra. Vai ser meio na marra. Ao mesmo tempo, se abre porque senão não muda nada, né, também. Ao mesmo tempo, né, assim, temos também uma cultura de cancelamento que promove polarizações, né? Sim. É difícil. O documentário da Marilyn Monroe tem um negócio, as fitas inéditas, no começo tem uma fala que pra mim mudou muito o meu pensamento sobre Hollywood, que é, o jornalista tá falando que antes Hollywood era sobre sexo, e aí... Depois de um tempo, Hollywood era sobre dinheiro, e Marilyn Monroe entendia isso. E aí ele começa a falar que ela teve sugar daddies, né? Dentro da pesquisa lá dele e tal, entra nos Kennedy e tal. Mas ele vai explicando o modus operandi daquela micro-sociedade e como a Marilyn Monroe entendeu o que ela precisava fazer para chegar onde ela queria chegar. E não era exatamente... E sabe o que é o mais legal? Que não tem no documentário, mas que foi uma coisa que ela fez inédita. Que os estúdios criavam histórias pregressas para suas atrizes, né? Porque existia toda a persona dentro e fora do Evelyn Hugo. Quem é fã do livro Evelyn Hugo é aquilo ali, né? Sim. Essa persona do estúdio e fora, então vamos montar uma nova pessoa. E a Marilyn Monroe viu o potencial que a história real dela tinha, né? De órfã, sofrida, e depois quando vazaram as fotos da Playboy que ela tinha feito lá atrás, né? Esqueci o ano agora. Ela falou, são minhas, sim, e eu fiz por quê? Porque eu sou uma pessoa que sofreu, que precisou fazer, meu marido foi pra guerra, e eu queria isso, e lá. Então, assim, inédito. E depois disso, as pessoas abraçaram a Marilyn, acabou, ela transformou, foi a sextape da Kim, sabe? Tipo, então tem paralelos com Kim aí, essa história de vender a sua privacidade. E é isso, né? É dinheiro. Ela entendeu que isso também iria interessar outras pessoas. Talvez ela buscasse essas histórias como a dela, né? Nessas figuras como Jean Harlow, que ela sempre admirou e tal. Não, e aí é isso, assim, ela também criou uma narrativa, ela também ampliou a sua narrativa de órfão, da questão de como ela cresceu, de como todas as questões do psiquiatra, a gente tá falando da Marilyn, né? Do psiquiatra e de toda a questão que ela não conseguia resolver as questões que ela tinha da infância, porque ela foi uma criança abandonada, e o abandono acompanhou ela até a morte. Até a morte. E era quase tudo sobre isso, né? Nos relacionamentos. Não na inteligência, nas escolhas que ela fez profissionais, na verdade. Mas no como ela se sentia. Pra mim tem um negócio que é muito sério, que é... Eu não acho que ela foi uma... tem tudo a ver também os paralelos com o que a gente está falando desse julgamento. A Marilyn, ela não foi julgada porque ela era muito poderosa, ela era uma bombshell, as pessoas amavam ela, tanto os homens quanto as mulheres. Mas ela foi colocada num único lugar onde ela poderia estar, que é uma forma de julgar. Sim. Ela era a bombshell americana, depois tinha a Jane Mansfield, que era a sua... Que era a conhecida Marilyn dos pobres. A Marilyn do outro estúdio.
Só que assim, ela ficou posicionada, ela foi uma das mulheres mais famosas do mundo, né? Ela ainda é, num lugar único, num papel único, num desejo único das pessoas. Isso é uma forma de julgamento também. Esse documentário eu fiquei muito impressionado com toda a questão dos Kennedy, da forma como ela lidava com as questões, com essas Bem questões. revelador, né, muito. esse documentário, Bom, inclusive. ele muda as questões da morte dela, né? Exatamente, Quem não traz viu, umas veja. informações novas. Mas enfim, qual a relação disso com o julgamento Depp e Heard? Tem muito a ver com a forma como a sociedade coloca as pessoas, né? Ainda mais pessoas que têm de vida pública, assim. Johnny Depp, um cara que tem muitas décadas de carreira, que a gente conhece por muito tempo, que faz papéis muito únicos. Às vezes erra muito, mas quando acerta, acerta muito. E sempre fora do padrão os papéis, Sempre né? fora do padrão e, enfim, tem toda uma franquia de Piratas do Caribe. Rockstar. Rockstar. Sempre teve banda, tem o Hollywood Vampires. Faz parte da iconografia de Hollywood clássica. Era dono do Viper Room, né? Onde morreu o River Phoenix. Sim. Assim, ele tá impregnado na história de Hollywood, Com de Johnny certeza. Depp. E ela chegou depois, normal, nasceu depois. É Olha eu isso. puxando aqui o microfone, puxando Pra assim. mostrar o Whisky a Go Go. Não, é pior que é, né? Foi. Mas enfim, ela veio depois, ela ainda não construiu essa carreira. Ela tá indo. É difícil. É difícil pros dois lados, na verdade, porque ele chega a um ponto em que ele pode acabar e ela chega a um ponto que ela pode nunca começar. E é a mesma coisa, na real. Causou problemas, vai embora. Não interessa quem você é. É isso. E assim é a vida. As pessoas lidam com as coisas de uma forma, quando tem dinheiro envolvido, Sim. de uma forma completamente descolada de qualquer afeto, digamos assim. Super. Não é sobre isso, né, na verdade. E tem uma coisa que você vai vendo ali os depoimentos deles, enfim, obviamente é um caso de difamação, né? Tudo é focado pra isso, né? Claro. Sim. É um relacionamento onde que tava o amor daquilo? Porque assim, Nossa, não sei, é isso. ou era o melhor sexo do mundo, tipo, a trepada do século. É. O que pode ser, e que justifica Beleza, também. né? Ok, são escolhas. Mas assim, meu Deus, não vi ali o que aconteceu. Ou quando que descambou, porque pela narrativa é uma loucura eterna. E eles estavam com problemas desde sempre, Desde né? sempre, desde do pouco que durou, assim. E era uma construção ali do tipo muito, muito trevosa, assim, do tipo, Muito trevosa, cara. fuja, os Não, dois as mensagens, saiam. eu odeio essas vibes, cara. Que era o relacionamento deles, sabe? Tipo, não me deixe fazer tal coisa. E a outra pessoa, eu quero mudar por você. Não, sabe? Para de ser doida, igual sem ser Márcia. Tipo, gente, não dá. Eu odeio essas vibes. Eu conheço casal, agora não, mas já conheci na minha vida casais que tinham essa vibe, sabe? Tipo, e aí você fica perto deles, parece que tem uma bomba prestes a explodir. Sim. E você não sabe o que tá acontecendo. Aquele bolo de bad vibe, sabe? E Sim. odeio. E eles. Porque pelo menos assim, o que a gente. Obviamente, como é um julgamento, não vai ter a parte boa, né? Mas a narrativa que fica assim era, meu Deus, um relacionamento horroroso. Bosta! É. E por que os dois ficaram nisso? Sabe, se a gente pode extrair alguma coisa disso, também é por esse lado. Se um dia vocês tiverem um relacionamento em que é sempre essa coisa de, meu Deus, é o maior amor do mundo, mas tem que ficar lutando por ele todo dia, essas coisas são filmes. Não são realidade, não existe, não é sustentável, sabe? Não, total, porque tem um negócio que ele destrói você, né? É. Pra você manter a relação, a 2, a 3, a quanto for, você se destrói nesse caso. Que é muito Sid e Nancy, que é muito alguns momentos do relacionamento da Courtney Love com o Kurt Cobain. E aí você fica olhando, assim, e nessa narrativa, como a gente tá muito polarizado, é tudo muito bem e mal, e o mundo é muito mais complexo do que isso. Você fica olhando, você fala, meu Deus, ninguém tem amigo, ninguém tem uma família, um negócio, um advogado, um assistente que diga, sai. Os dois, tá? Não tá legal, né? Beijos. Vamos Porque, despedir. gente, são relacionamentos com acordo pré-nupcial de milhões, é tudo muito... Literally de milhões. não é... Total. Não é uma coisa que estão ficando.
Não é um... Na boa. Vamos morar junto. Mas sai, é muito triste, assim. E aí tem uma... E não sobra nada, né? Porque nada. É a maior merda no ventilador mundial, assim. E você fica, ui... Eu não sei se as pessoas vão se arriscar também. Bom, é isso, é o que eu acho. Daqui a pouco vão esquecer, porque Johnny Depp é um cara charmoso, ele é um cara legal, vão contratar ele, ó. Ele assim. tem, né? Amber Heard, parece-me precisar de um tratamento? Parece-me, não conheço. Parece ser uma pessoa um pouco agressiva, sabe? Tipo, meio difícil de se trabalhar? Parece. Então as pessoas já nem vão chamar. E a sociedade misógina em cima, pof, acabou a carreira dela, meu. Acabou. E hoje já deve ter até saído esse veredito. A gente não tem, porque a gente tá no passado. Mas tô curiosa. E vocês estão vendo isso e já sabem, olha só. Total, mas a gente, na verdade, fechou esse assunto antes de saber do veredito. Porque, na verdade, o veredito não é o que importa. Não importa, exato. Porque o que importa é o processo da narrativa e não o veredito. Porque o veredito, ele não vai basear... A verdade, vai ser baseado na verdade, ele vai ser baseado na narrativa que vai vencer, que a gente falou no início. É isso, e o júri que que tava lá, e presente, isso vai virar livro, e os jurados depois vão fazer um livro explicando, eu estive no julgamento. Eu tô assim, muito curiosa e aprendendo sobre a lei. Hearsay, objection, hearsay. Como seria isso aqui? Objeção, conversa, papinho. Porque tem essa questão, né, da objeção quando você quer incriminar a pessoa por outro lugar, né? Quando ela insinua coisas que não fazem parte do que você tá... Aí tem que ficar ligadinho. Interessante ver o trabalho também das duas partes. Porque na verdade, assim, é um super trabalho, né? Nossa, eu vi uma menina no TikTok que ficou 3 dias pra conseguir o ingresso. Do julgamento? Do julgamento. Tinha gente vendendo a $20 mil. E aí ela falou, o que eu fiz? Eu fiquei na fila, aí a polícia chegou e falou, não pode ficar na fila. Eu saí da fila, depois dei uma volta no quarteirão, voltei pra fila. Daí falou que depois era um outro lugar que tinha que pegar, lá, ali mesmo, e a fila não valia pra nada. E aí ficou todo mundo se estapeando. Ela falou, vi gente no chão, mas peguei meu negócio. E ela falou que tava bem atrás, ali perto de onde ficou, muitas vezes, o segurança do Johnny Depp. Entendi. Olha isso. Não é esse, realmente. Realmente. Mas além disso, tem ingresso, então. Tem ingresso, tinha até cambista. Bom, vou julgar? Não, porque a gente tá assistindo o passado na TV, né? Bom, eu iria, se tem eu tivesse. Uma coisa... Não ficaria na fila, sabe? Tal qual Beliebers. Mas gostaria de um ingresso. Nem compraria, porque eu não tenho esse dinheiro. Mas... Na entrada do que você acamparia por um tempo antes? Teve um... não sei, mas tem coisa. Deixa eu pensar. Agora é o momento que ela... Se tivesse um show... O momento que a Live is Dead vira paralela e a gente troca o assunto. Acho que se tivesse um show, sei lá, com os remanescentes do Nirvana, mesmo com outras pessoas no vocal, óbvio, pois não temos ainda esse acesso. A Kurt Cobain. Eu ficaria acampada. Se um show bem especial, assim, vai tentar. Tá. Não sei se eu ia aguentar. Eu já pensei nisso também. Talvez eu tentasse. Mas tudo vai da hora. Eu nunca sei nada antes, só na hora. Então é difícil falar. E você tem alguma coisa? Não sei, fiquei pensando, porque assim, por exemplo, na pandemia, um dos shows que cancelou, que eu mais queria ver, foi Billy. Mas eu não sei se eu ficaria acampado. Então, por exemplo, Lana. Eu sou louca pela Lana. Se ela fizesse um show, assim, muito exclusivo, sei lá, ela vai fazer um show no Chateau Marmont pra, sei lá quantas pessoas, micro, eu ficaria. Agora, se fosse um show normal, aí eu não ficaria, porque eu sei que vou poder ver outros, acho, né? Não sei se ela vai voltar a fazer show. E eu já fui também, mas se fosse uma coisa assim, histórica, eu também ficaria. Aí não sei, eu sempre fico pensando nessas coisas de gente que tá acampada com medo de ser assaltado. O foda é esse negócio de dormir na rua, né? Não sei. Aí geralmente chove, gente, porque sempre que tem em volta do show chove. Não, acampar, não, é mesmo, não, sempre vai chover. Lembra a gente do show da Beyoncé, que choveu 5 minutos, a maior chuva da história, e quando o show começou a gente tava desmilinguindo. Tudo cagado, pelo menos a gente conseguiu tirar foto. Conseguiu, mas assim, choveu por 5 minutos só pra gente se destruir. No da Madonna também. Que a gente foi até comprar o boné que tava escrito Vogue e tinha acabado. É verdade. Mas enfim, sempre fico pensando nisso. Porque
Ai, acontece intempéries, Não sei você se eu fica ia ali em dormir, não. volta. Talvez eu ficasse bastante tempo na fila. Mas não sei, aí depois a pessoa vai lá. Mas também tem gente que vai trocando, né? Porque existe esse serviço de acampamento, né? De entrada de show. Não, aí tudo bem. É. Mas e o cara que cagou no show da Zilia Banks? Lembra disso? O show da Zilia Banks no My Brasil! God. Essa live zero vai ser sobre cocô daqui a pouco. Ai, sim! Por favor, cocô. O cara cagou no show da Zilia Banks, meu. Ficou lá acampado, né? Chegou na grade, deu um problema. Mas eu já vi vários relatos de gente, não gente que cagou, mas gente que fez isso pra ficar na grade, chegou lá na grade, passou mal, desmaiou, Lógico! vomitou, Não que vale tá a sem pena. comer, Eu não acho que vale a pena. Tá molhado, enfim. Não tem como ir no banheiro, você vai ficar na grade, você vai de fralda, começa a virar Total. um reality show de sobrevivência. Aí você não vai aproveitar o show. Eu acho que também muito disso é da pessoa falar, eu quero ver a pessoa de perto, o que é legal pra caramba, óbvio. Lógico. Mas assim, não sei se vale a pena, tem que tomar cuidado. Lembre-se do cara do cagão da Zilia Banks. Que até a Zilia Banks sentiu. Então assim, além de tudo, seu ídolo, e ela acabou o show mais cedo, não se sabe por quê. Talvez tenha sido por causa disso. Que merda. Literally. Bom, mas é isso, né, Ademir, que tínhamos pra falar sobre Johnny Depp, Amber Heard, Cocô, no show da Zilia Banks, documentário da Marilyn Monroe, Mickey Rourke e mais mil outras coisas que a gente falou hoje. Total. É isso! Não se esqueçam de se inscrever aqui no Hollywood Forever, de entrar no hollywoodforevertv.com.br, de seguir a gente nas redes sociais, tanto nossas pessoais quanto Hollywood Forever TV. Estão todas aqui em GC, certo? A gente pode dar um spoiler que a gente vai fazer uma live de um tema que foi muito pedido. Nossa, é verdade, muito. Que não está hypado no momento, mas que é um clássico. É. Mas que foi muito pedido. Muito pedido. E a gente já conseguiu coisas especiais para essa lives 10. Ih, vai ser muito Aguardem. legal pra semana que vem. É isso, pessoal. Beijo. Tchau.